Graças e paz, irmãos. Estamos aqui hoje, dia 5 de abril, o dia que nossa igreja estaria fazendo a nossa festa de aniversário de 4 anos. Mas nós estamos aqui contentes no Senhor, felizes, porque os planos do Senhor não são frustrados, porque nada acontece por acaso. O Senhor detém todo o poder, toda a autoridade. Os planos do universo estão nas mãos de Deus e nós nos submetemos a isso e glorificamos ao seu nome por isso. Hoje, nessa manhã do dia 5 de abril de 2020, nós vamos estar meditando em Êxodo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos clamar a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, a fim de que a leitura que estaremos fazendo da Tua Palavra seja edificante para todos nós. Aqueça o nosso coração, nos una apesar das distâncias. Abençoe o Teu povo espalhado sobre a face da terra que peleja para voltarmos à normalidade. Abençoe o Teu povo que é muitas vezes perseguido face a diversas situações, perseguições essas veladas ou não. Queremos clamar o Teu favor, ó Deus, sobre nós. Abençoe a leitura da Tua Palavra e que a Tua Palavra faça morada no nosso coração. Abençoa o Teu povo que está ouvindo, abra o entendimento de todos nós, para que a Tua Palavra gere frutos permanentes no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Eu vou ler. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Nós estamos vivendo um período, um tempo, onde temos enfrentado a quarentena, muitos de nós presos dentro das nossas casas, muitas vezes enfrentando nas estradas barreiras que nos impedem de entrar no município. Contudo, a nossa fé e a nossa esperança em Deus não estão de quarentena, não estão cativas, não estão presas. E nós nos alegramos porque sabemos que o nosso Deus é um Deus que tem cuidado de todas as coisas. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê o povo de Israel, 3 problemas ameaçavam a existência dos israelitas. Era a fome, a sede e a guerra. Quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 16, a gente começa observando que eles saíram do Egito, entraram no deserto e agora o povo começa a reclamar de fome. O povo começa a murmurar contra Deus, falando que era preferível eles se manterem no Egito enquanto escravos, porém com as suas panelas cheias de carne, do que livres no deserto a morrer de fome. E o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a levantar a voz contra Moisés, e como se Moisés então pudesse ou ter alguma culpa ou que Deus tinha agido errado. E aí Deus se apresenta para eles como resgatador, como Deus que cuida de todas as coisas.
Deus então faz com que codornizes se apresentem, traz maná dos céus. Eles tinham que sair toda manhã, colher o maná, tinham que sair toda tarde, e aí eles não podiam desobedecer a lei do Senhor, e Deus se mostra presente naquilo que os israelitas temiam com que o seu povo fosse extinto, que era a fome. Quando a gente olha no capítulo seguinte, no capítulo 17, o povo murmurava porque não havia água em Refidim. Eles não havia ali uma fonte de água para que eles pudessem se deleitar, e a prova era que Deus estava com ele. Então Deus fala ao povo, fala a Moisés, e Moisés então toca a rocha, e a rocha dá água, e eles conseguem ali matar a sua sede. Ou seja, se eles tinham a fome e a sede que poderiam causar a extinção do povo, Deus se mostra presente, sendo aquele que farta, aquele que dá sustento ao seu povo, aquele que dá água ao seu povo, aquele que dá acesso a fontes de água no meio do deserto. E aí existia ainda uma outra coisa que poderia fazer com que o povo de Israel fosse extinto, que era a guerra. Ainda no versículo 17, no capítulo 17, a partir do versículo 8, então o povo, após ter testemunhado o milagre da fartura em meio à fome, o milagre da água em meio à sede, agora o povo vai testemunhar a vitória em meio à guerra. Então o texto diz que eles chegaram em Refidim contra os filhos de Amaleque e começaram então a peleja, uma guerra. E a gente percebe aqui que essa vitória do povo de Deus, existem meios com que Deus opera a sua vitória, meios com que Deus opera a sua ação no meio do povo. E a gente percebe que em relação a esse desafio, Deus utiliza as pessoas do povo de Israel, utiliza a liderança do povo de Israel, utiliza o próprio povo de Israel, utiliza as mãos para a batalha, mas sem sombra de dúvida, Deus utiliza de meios extraordinários para que o povo saísse vitorioso no meio do caos. E essa vitória do povo de Deus, eu quero destacar com os irmãos, ela é vista também numa liderança que confia em Deus. No versículo 10, 11 e 12 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as suas mãos, um de um lado e outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A gente percebe aqui no versículo 10, 11, 12, nesses 3 versículos, uma liderança que não foge dos problemas, uma liderança que permanece junto, uma liderança que caminha em prol de um objetivo maior, que não arrefece o seu coração diante dos problemas, diante dos desafios. Nós percebemos aqui nessa liderança que confia em Deus, uma liderança que vive na interdependência, um depende do outro. Ali a vitória não era de Moisés, não era de Hur, não era de Arão, era do povo de Israel. E para que o povo de Israel pudesse ser bem sucedido, Moisés precisava ficar com as mãos levantadas, mas não tinha força. E ali Arão de um lado, Hur do outro, eles sustentaram as mãos de Moisés, e as mãos deles ficaram erguidas, e agora sim eles conseguiam se comprometer em dar a sua parte na batalha. Uma liderança que assume acima de tudo a dependência de Deus. Meus amados irmãos, estamos vivendo uma crise no cenário brasileiro que envolve a saúde de todos nós. E nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que o milagre venha do Senhor tão somente. Nós cremos que Ele pode curar e acabar com essa epidemia apenas com a sua palavra. Mas o Senhor nos dá meios, e esses meios também envolvem a liderança do seu povo. Liderança essa que ouve
a voz das autoridades, liderança essa que fala com que o povo fique em casa, liderança essa que está junto, mesmo que sem estar em aglomeração, mesmo que à distância, está sempre em conexão, um ligado com o outro, ambos dependendo do Senhor. E a gente percebe que uma liderança que confia em Deus é uma liderança que depende de Deus, uma liderança que por si já é uma liderança vitoriosa. E a gente percebe que essa liderança de Moisés, e Arão, eles não fugiram da guerra, não fugiram dos problemas, mas enfrentaram de frente. A gente percebe que nessa trajetória do povo de Deus, não apenas uma liderança, mas a gente percebe uma igreja vibrante, uma igreja ativa. Do versículo 9 ao 13 a gente percebe isso. 9 e 13 a gente percebe isso. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. A gente percebe nesses dois versículos que cada um de nós temos uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo diante das batalhas que a gente enfrenta. Moisés estava no cume do outeiro, enquanto Josué estava na frente da batalha. Ambos estavam nos lugares certos, lugares que Deus havia colocado esses irmãos para a batalha, para a luta. E a gente pode perceber aqui que Moisés ele é bem específico. Separem homens para lutar. Homens foram separados. Os homens aptos estavam lá para lutar. Na igreja, nem todos são aptos a ir à guerra. Nem todos estão em condições de enfrentar as batalhas. Não é a realidade da maioria. A maioria de nós estamos prontos para ir para a luta, para a guerra, para enfrentar as dificuldades. Mas o que Moisés fala é o seguinte: olha, preserva aqueles que não têm condição de ir para a guerra. Deixa com que eles façam outras coisas. Dê outras incumbências para eles. Eles vão trabalhar em outras áreas. O povo enfrentou os amalequitas porque o povo sabia que a liderança estava firme no Senhor. O povo de Israel, ele enfrenta os amalequitas com aqueles que tinham condição de dar o próximo passo. E esse povo sai de lá vitorioso. A gente precisa entender que nem todos que estão na igreja têm condição de ir à batalha. Mas nós que temos condições de ir à batalha, nós não podemos negar a nossa ida. Nós não podemos ficar com medo, nós não podemos ficar enclausurados, ficar sem esse desafio de poder ir e cumprir o nosso papel. Então a gente percebe que o povo de Israel era um povo obediente nesse sentido, aqui nesse momento. Era um povo que estava obedecendo a Deus. Era um povo que estava nesse momento como uma igreja vibrante, como uma igreja ativa. Interessante observarmos que a vitória do povo de Deus acontece, irmãos, de qualquer maneira, porque Deus é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, a igreja é de Deus. Interessante observarmos no versículo 14, 15, 16, quando é o resultado final da batalha contra os filhos de Amaleque. Josué bem sucedido. E aí no versículo 15 ele diz: Moisés diz, o Senhor é minha bandeira. Interessante dizer que o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, é a bandeira, o lema, aquilo que significa o motivo, aquilo que une todo o povo em um só objetivo, dá motivo para o que eles estavam lutando. E nós poderemos dizer a mesma coisa, que enquanto o Senhor for a nossa bandeira, nós vamos lutar para a sua própria glória e seremos vitoriosos. Portanto, meus amados irmãos, a vitória do povo de Deus, ela envolve uma liderança que confia no Senhor, uma liderança engajada, uma liderança que depende do Senhor. A vitória do povo de Deus inclui uma igreja vibrante, apesar dos desafios, uma igreja que respeita os limites das pessoas, mas que está sempre pronta a lutar. Em terceiro lugar, a vitória do povo de Deus acontece porque, como a própria expressão já diz, o povo é de Deus, a igreja é de Deus.
Estamos enfrentando nesses últimos tempos essa questão da pandemia. E nós podemos dizer, irmãos, que no Senhor, eu e você já somos vitoriosos, porque nós pertencemos ao Senhor. A nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa não é na terra, mas a nossa recompensa é na glória. E lutamos por um motivo, e pelejamos por um motivo. Pelejamos porque o Senhor é a nossa bandeira. Pelejamos porque a nossa bandeira foi hasteada um dia na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo veio e cumpre toda a lei, todos os profetas em si, aonde Cristo traz para si o tríplice ofício de sacerdote, de rei, de profeta, e ali na cruz ele levanta a maior de todas as bandeiras. Aqui a vitória do povo de Israel era uma vitória local, era uma vitória territorialista em Jesus na cruz do Calvário. Quando ele é erguido, ali o Senhor se mostra como a nossa bandeira, e não mais uma nação, não mais um povo, mas todo Israel de Deus, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. É um povo agora que luta em nome de Jesus, é um povo que é vitorioso no nome de Jesus. Portanto, a nossa liderança, a nossa igreja, as pessoas que envolvem a igreja de Cristo são pessoas que lutam pelo motivo maior de suas vidas. Lutamos por Cristo Jesus, na certeza de que Ele já nos salvou. Portanto, mesmo que tenhamos que enfrentar epidemias, lutas, não mais hoje, talvez dentro do ambiente eclesiástico, não são as fomes, não é a fome, não é a sede, não é a guerra que tentam minar a vida do cristão hoje, mas dentro de todas as coisas, algo que tem tentado minar ou esfriar a fé cristã é exatamente essa questão da epidemia, a restrição de acesso à igreja, mas nós lutamos no nome do Cordeiro. O Senhor Jesus é a nossa bandeira e nós permaneceremos unidos, firmes, convictos de que um novo amanhã assim será para nós. Que Deus abençoe você, que Deus derrame sobre a sua vida paz, alegria, bênção, saúde e que possamos breve poder voltar à nossa comunhão aqui na igreja. Deus derrame sobre você alegria para que você enfrente todas essas situações contentes no Senhor. Que essa vitória do povo de Israel, ela seja estendida também a nós, o Israel de Deus, ao povo do século 21, a nossa geração. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Jesus.